Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Paiteus e eu decidi aprender a programar. Bom, hoje em dia todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, fala da programação como a profissão do futuro. Uma profissão que vai dar dinheiro, que já dá dinheiro, que também é remota, que a pessoa pode trabalhar de casa. E isso é verdade, né? Muitas vezes é verdade, sim. Mas então, depois do primeiro passo, que é a pessoa dizer eu quero aprender a programar, tem o segundo e todo o resto. No caso, o segundo é a pessoa escolher uma linguagem de programação. Mas o que seria uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação é basicamente, imagine que você só sabe falar português. Aí você vai para um país aleatório aí, como a Alemanha. Aí, lá você vai para um café e tenta falar com o cara do balcão. Você vai lá, fala, ele vai entender nada, né? A não ser que ele saiba também, mas vamos dizer que ele só sabe falar alemão. Aí ele não vai entender nada. Mas hoje em dia temos uma ferramenta muito ótima, que é o Google Tradutor. Que ele vai traduzir o que você quer dizer para o cara. E ele vai fazer seu pedido. Mas antigamente não tinha isso. Então tinham as pessoas que sabiam falar as duas línguas. E hoje em dia ainda tem. Só que temos essa grande ferramenta aí, né? O Google Tradutor. Ou outros tradutores também. Mas então, nessa historinha, o seu papel é o seu papel mesmo, tratando de computador e programação. O papel do tradutor é a linguagem de programação, qualquer uma que seja, tem o mesmo propósito. E o alemão, ele é o computador. Você usa a linguagem de programação para dizer para o computador o que você quer que ele faça. É exatamente isso, pelo menos o que eu entendi nas videoaulas. Mas então, a linguagem que eu escolhi dentre tantas, como Java, C, C++, JavaScript, PHP, HTML, essas são as que eu lembro de cabeça. Dentre todas essas e outras que eu não citei porque eu não lembro, eu escolhi o Python. Mas por que o Python? Aí você me pergunta, né? E eu te respondo, pequeno gafanhoto. O Python é uma linguagem que foi feita para ser prática e intuitiva. Além de ser clean, assim, ela é bonitinha. O Python é mais intuitivo porque, primeiro, ele tem comandos que fazem exatamente o que está escrito na tela. Como, por exemplo, o if. Ou o print, por exemplo. Print, que nem no seu celular, né? É um pouquinho diferente, mas ao invés de você tirar a print do seu celular e guardar aquela foto, você vai mostrar. É diferente, mas dá para entender. E o if é exatamente isso, é uma condição. Se acontecer isso, acontece aquilo. E é e se no inglês, né? Então, é mais fácil da pessoa aprender sabendo que tem essas conexões. Não é tudo... É que nem as outras linguagens, né? Cada linguagem tem sua função, só que o Python é bom por causa disso, é mais intuitivo. Além de ser, os códigos comparado com outras linguagens são bem menores. Mas então, bom, depois de você ter o primeiro passo, que é decidir eu quero aprender a programar, tem o segundo, que é eu quero aprender a programar Python. Aí depois, o terceiro é onde que eu vou aprender a programar em Python. Então, eu fiz a coisa que eu acho que a maioria das pessoas faria, né, com essa tecnologia hoje em dia. Eu vim aqui no YouTube e pesquisei como aprender a programar em Python. Interrogação. Aí, e aprender. Aí pronto, eu vim aqui, desci um pouquinho, ó. Aí tinha esse cara aqui simpático. Foi dele que eu vi o curso. Eu não vi todo ainda. Na verdade eu vi um quarto só, mais ou menos. Eu não lembro em que episódio eu tô ali. Mas o que eu vi foi condições
laço de repetição, que é o for. E eu também vi manipulação de textos, strings. E, bom, e essas coisas que eu já aprendi um pouquinho, eu vi mais ou menos na metade das férias do ano passado. Faz bem pouquinho tempo. Só que aí eu viajei, aí parei de programar também por um tempinho depois que eu viajei. Então o que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou pegar, falar com o mestre dos magos da atualidade, o salvador de muitos alunos e o que muitos professores temem, o famoso ChatGPT. E nele a gente vai pedir uma questão que com todos os assuntos que eu já vi, vou tentar incluir todos. Então eu vou escrever aqui. Interessante aqui, hein? Desafio gerador de acrônimos. Escreva um programa que vai uma frase comunicada e gera acrônimo. Aqui é um acrônimo. Beleza. Então, regras. Essa é a palavra digitar uma frase. Use o laço para recorrer às palavras da frase. Para cada palavra, pega a primeira letra da sua em maiúscula, se ainda não for, e construir um acrônimo. O acrônimo deve ser gerado exibido no fim. Exemplos. Entrada, Estado da Universidade Federal. Saída, UFRJ. Entrada da Organização das Nações Unidas. Saída, ONU. Ah, tá, entendi agora. Tá bom então, né? Vou abrir aqui o PyCharm, que é o que eu uso para fazer as programações. Já no PyCharm eu vou criar aqui, vai ser exercício também, exercício 001. Tá bom, vou tentar fazer aqui por enquanto. Bom, terminei aqui de fazer o problema do acrônimo e o que eu fiz aqui em cada coisa. Aqui primeiro é onde o usuário vai digitar qualquer coisa, por exemplo, Universidade Federal do Ceará, UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Ele vai digitar qualquer coisa. E aí eu vou ONU também, Organização das Nações Unidas. E aí ele vai identificar se é um acrônimo. Por exemplo, ó, digitar aqui o primeiro que veio na cabeça, Universidade. Aí vou dar um monte de espaço aqui, porque muitas vezes o usuário faz isso. Federal do Ceará. Então vou botar esse em cima disso, vai. Pronto. UFC, tá certo. Mas então, o que eu fiz aqui? O usuário digita. Isso aqui é o que o usuário digitou, só que separado. Então, por exemplo, se ele digitou olá, bom dia, são 3 palavras aí. Vai ficar uma lista de olá, vírgula, bom, vírgula, dia. E depois tem essa lista aqui que tá vazia. Aí tem também o por favor, que tá vazio também.
e essa soma. Aqui são as variáveis que eu coloquei no início, já para ficar mais bonitinho o programa. Aí tem aqui a estrutura de repetição, que eu basicamente estou falando aqui, ó, para ele repetir do 0 até o len, a função len, ela mede o comprimento do negócio. Então ele vai medir, já que aqui é a lista, não é a palavra, não é essa palavra que estava aqui, que a pessoa digitou. Já que aqui é a lista, ele vai contar quantas coisas tem na lista. Menos 1, porque aqui no Python é assim. Eu ainda não sei porquê, eu vou descobrir. Mas é assim, ele sempre pega o primeiro normal e o último menos 1. E aí, eu botei que se o len disso aqui, o C, isso aqui, quando bota isso aqui, quer dizer que é uma lista. E a gente sabe que é uma lista, o like. Como ele é uma lista, por exemplo, quando C for 0, ele vai pegar o primeiro termo da lista. Que, por exemplo, se for olá, bom dia, ele vai pegar o olá, já que vai ser o primeiro termo da lista. E como ele vai até menos 1, tá certo, porque em lista é assim, pega menos 1. Aí pronto, se for maior que 2, porque, por exemplo, se for de da, aí vai tirar, vai ignorar isso aí. E bom, aí ele vai adicionar nessa lista. A função append, ela adiciona o objeto na lista, que é essa aqui, se inscreva. Inclusive, se inscreva e deixa o like. Ele vai adicionar esse item aqui na lista, porque ele vai ser maior, então vai ser uma palavra grande. Aí aqui tem outro for. Eu botei do 0 até o... Aqui, essa lista aqui, ela mede o que... As palavras que são grandes, as palavras significativas, sem ser de, da, na, essas coisas. Então, ela vai contar só as palavras grandinhas. E aí, eu quero que ele pegue, bote na lista, por favor. O append de novo, ele vai colocar na lista, por favor, o primeiro objeto do... Aqui, ó, o C, quando for 0, vai pegar a primeira palavra. Como vai a primeira, mas aqui tem o 0 também, então vai pegar a primeira letra, porque vai pegar a primeira palavra, só que como a palavra é como se fosse uma mini lista, vai pegar o primeiro também, já que é o 0. E assim vai pegar todos os primeiros... as primeiras letras das palavras. E eu botei o upper porque essa função deixa maiúsculo, e como ele quer maiúsculo, vai deixar maiúsculo. Aí aqui tem outra estrutura de repetição. Ele tá basicamente falando aqui, aí só vai ter as letras. Por exemplo, no caso de Universidade Federal do Ceará, só vai ter ali o UFC, então só falta juntar todas as letras. Então eu botei que a soma aqui vai ser igual a aspas vazias. Aí depois que eu botei aspa vazia, eu botei mais igual, só que esse mais igual, ele é assim, soma mais. É exatamente isso, soma é igual a soma mais, por favor, C. Aí você, que eu não sei se você sabe muito, nem precisa saber muita matemática, mas eu gosto de matemática. Então quando eu vi isso, eu pensei assim, ué, vai dar aqui, por favor, C é igual a 0, porque cancela, né? Mas então, não é assim. No Python, isso significa recebe, praticamente. Então, aqui em cima, o valor da variável era esse, aspas vazias. E aqui embaixo, quando eu boto isso aqui, eu tô falando que aspas vazias, soma, esse é a outra soma, vai ser igual a as aspas vazias mais essa outra string aqui, que vai ser a primeira letra da primeira palavra, já que é o 0 aqui, quando C for o primeiro. Então, a nova soma vai ser a nova palavra C, já que aspa vazia não conta nada. E então, já que a nova soma vai ser assim, quando pegar o segundo aqui, vai ser o por favor C aqui, por favor 0, e depois aqui o por favor 1. E assim, no final, a soma vai ser todas as letras da primeira palavra, assim formando o acrônimo completo aqui. Foi basicamente assim. Escrevam se vocês souberem outras soluções, ou se eu tiver cometido um erro, escrevam nos comentários, interajam aqui comigo, por favor.
Um abraço e bye bye.